Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e estou de volta, para mais um vídeo e eu gostaria de convidar você para falarmos hoje sobre o segundo Adão, ou, se preferir, o Evangelho de Lucas. Gostaria de pedir encarecidamente a você que está me assistindo, que talvez tenha entrado aí pela primeira vez, e você estivesse assinando o canal, ativando as notificações. E se você gostar do conteúdo que nós estamos estudando e apresentando aqui, você deixasse aí aquele like para fortalecer o canal. E se quiser ainda me ajudar mais um pouquinho, você pode também estar compartilhando esse vídeo para outras pessoas, a fim de que ele consiga alcançar o maior número de pessoas possível. E assim o nome de Deus vir a ser glorificado. E eu agradeço. Falando a respeito de Lucas, dando sequência àquilo que estávamos fazendo, onde já falamos aí sobre os evangelhos canônicos, falamos sobre o evangelho segundo escreveu Mateus, depois falamos sobre o evangelho de Marcos, e agora nós vamos estar falando sobre o evangelho de Lucas, o último, dos evangelhos chamados sinóticos, que partem de uma mesma origem, diferente do quarto evangelho que nós vamos ver posteriormente, que é o evangelho de João. Ele é um evangelho singular quanto ao seu estilo, e conteúdo. Por exemplo, Lucas, como falamos anteriormente, ele tem muita informação daquilo que está contido em Marcos, porém, Lucas tem bastante material inédito. Ao passo que Mateus apresenta a Jesus como rei, Marcos vai apresentá-lo como o servo, o servo em ação, e Lucas, no caso, vai apresentá-lo como o homem perfeito. Por isso até usamos aí a questão do segundo Adão. Esse evangelho, ele é atribuído a autoria dele a Lucas, o único escritor gentil, ou seja, o único que não era de origem judaica. Também foi reconhecido por alguns pais da igreja, logo no seu início, como Irineu e Clemente de Alexandria. O seu nome, ele é citado apenas 3 vezes na Bíblia. Temos lá Colossenses capítulo 4, versículo 14, Filemão, verso 24, e também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. E daí podemos, dessas informações, entender que Lucas era médico, também era cooperador de Paulo e companheiro de viagem. Ele uniu-se a Paulo em Troade, para dar continuidade à obra missionária em Troade, seguindo com ele até Roma, até a sua prisão em Roma. Lucas esteve acompanhando ele, haja visto que no próprio livro de Atos, que também é obra de Lucas, em algumas situações o pronome utilizado é nós. Então Lucas esteve presente durante boa parte do ministério do apóstolo Paulo. A data da escrita ela é incerta. Alguns autores atribuem-na a 63 a.C., visto que perto da prisão de Paulo, e não faz nenhuma menção, por não fazer também nenhuma menção ao incêndio ocorrido em Roma no ano 64. Outros autores entendem que foi escrito, talvez tenha sido escrito entre 60 e 95, ou seja, já dão um prazo um pouco mais largo para estabelecer quando foi escrita essa obra. Quanto ao local onde foi escrito, também não há consenso. Alguns entendem que seria em Antioquia da Síria, que faria muito sentido, visto que ali era a igreja missionária, era a base, vamos dizer assim, missionária daquela época. Poderia ter sido em Éfeso, poderia ter sido também em Roma, como por exemplo o filme Apóstolo Paulo sugere isso, de que Lucas estava pegando informações lá para concluir aí o livro de Atos, mas bem, isso é conjectura, ou Corinto, não há consenso. Características e público-alvo. Do ponto de vista literário, grande parte dos materiais que estão ali contidos no Evangelho de Lucas, ou nos Evangelhos sinóticos de forma geral, está mais refinada no Evangelho de Lucas, pelo seu domínio da língua grega em relação, por exemplo, a Marcos e ao próprio Mateus. Então, Lucas tinha um domínio muito maior, há um número de palavras
um vocabulário mais rico, um número de palavras utilizadas muito maiores, às vezes alguns refinamentos quando Lucas tenta adaptar, né, o seu conhecimento da fala grega, do idioma grego, para a forma oriental ou semítica, ou vamos dizer assim, a forma com que os rabinos, né, falavam naquela época. Então ele tenta adaptar um pouco dessa forma deles falarem, né? Então a gente pode perceber isso no Evangelho de Lucas. Óbvio que a gente lendo em português talvez não consiga perceber essas nuances, esses detalhes. Em Lucas, Jesus é visto claramente como Salvador divino humano, como provisão, né, de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crescem, todos os descendentes de Adão. Por isso até mesmo o livro ele vai pegar a sua genealogia e vai remontar, vai retornar até Adão. Ele não vai até Abraão, vai passar por Davi, ele vai lá no começo, vai na origem. Por isso até mesmo chamado aí o título do vídeo, o segundo Adão. A maior preocupação de Lucas não é nem tanto garantir a exatidão dos fatos cronologicamente, mas sim ele garantir a exatidão daquilo que ele pegou de informação, a acuracidade daquela informação que ele levantou, né? Proclamando aí a história da salvação manifestada na vida e na obra de Jesus Cristo. Ele fala desde o nascimento de Cristo, né, e da infância de Jesus no capítulo 1 e 2, e retrata a jornada de Jesus a Jerusalém a partir do capítulo 9 até o capítulo 19, verso 27. Do 9:51, quando Jesus resolve ir para Jerusalém, né, e até o capítulo 19, 27, trazendo nesse intervalo aí, dos capítulos 9 até o 19, muito material inédito, ou seja, que não está contido nem no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de Mateus. E o público-alvo de Lucas não era apenas atender a Teófilo, que possivelmente era o seu patrocinador, né? Ó excelentíssimo Teófilo, tanto da primeira obra, que é o Evangelho de Lucas, quanto a segunda obra, que é o livro de Atos. Mas era sim atingir as pessoas de fala grega, ou especificamente até mesmo abarcar aí os gentios, as pessoas que não tinham esse conhecimento, ou que não eram, né, do povo de Israel. Quanto ao propósito, a mensagem do Evangelho de Lucas é que Jesus é o Salvador universal. Nenhum outro evangelho ultrapassa as fronteiras, né, de Israel como Lucas o faz. Inclusive, Lucas parece até mesmo mostrar, por algumas nuances que aparecem, que ele retrata no seu evangelho, que algumas pessoas que se chegam até Jesus não sendo judeus, né, não sendo de origem judaica, parecem demonstrar até mesmo uma fé maior do que aqueles aos quais, teoricamente, né, ele teria vindo especificamente para eles. Podemos citar alguns exemplos, tais como o centurião romano, né, a mulher sírio-fenícia, também aquele leproso samaritano, né, que dos 10 que foram curados lá no capítulo 17, esse dos 10 que foram curados, esse foi o único que volta a Jesus para agradecer e dar glória a ele. Então, parece, né, não foi por acaso que Lucas registrou esses fatos. Lucas também não se furta de retratar as mazelas sociais da época, as questões sociais da época, como os pobres, a questão da pobreza, os marginalizados pela interpretação errada da lei, tais como as mulheres, os doentes, os samaritanos. Lucas também dá atenção especial às crianças, haja visto que ele retrata o nascimento de Jesus e João Batista, dando atenção especial a isso, né? As mulheres também passam aí no Evangelho de Lucas a ter um papel de destaque, haja visto que Lucas fala a respeito, por exemplo, de Isabel, mãe de João Batista, a respeito de Maria, mãe de Jesus, a respeito da profetisa Ana, a respeito da viúva de Naim, a respeito da pecadora que ungiu os pés de Jesus, de Marta e Maria, também mencionando que algumas mulheres auxiliavam Jesus, inclusive financeiramente, no seu ministério. Finalmente, Lucas é o autor que mais enfatiza a oração e a ação do Espírito Santo, praticamente preparando aí o caminho para a sua obra seguinte, que seria o livro de Atos dos Apóstolos.
Falando um pouquinho de estrutura, né, do livro, a gente pode colocar até mesmo aí na tela para vocês verem. Nós temos aí a infância de João Batista e de Jesus, do capítulo 1, versos 5 até o 2:52, tendo aí alguns trechos muito interessantes, inclusive alguns viraram cânticos, viraram canções famosas, como os anúncios do anjo, do capítulo 1, o nascimento de João e de Jesus, do capítulo 39 até o 2:20, a infância de Jesus, que, como eu disse, retratada aí por ele, no capítulo 2, do 21 ao 52. Depois, a preparação do ministério de Jesus, do capítulo 3, 1 até 4, 13. Depois temos aí o ministério de Jesus na Galileia, João capítulo 4, verso 14 até o 9:50. No 9:51 é exatamente onde Jesus vai se decidir a ir para Jerusalém. As atividades de Jesus, desempenhadas aí de 4:14 até o 7:17, o encontro de Jesus e João Batista, as atividades e ensinamentos de 7:36 a 9:17, Jesus, o Cristo de Deus, onde Jesus se revela, né? Jesus, o Cristo de Deus, onde ele se transfigura, do 18 ao 50, onde tem a confissão de Pedro e também a questão da transfiguração de Jesus. Depois temos aí a viagem de Jesus a Jerusalém, como disse anteriormente, do capítulo 9, verso 51 até o 19, verso 27. Depois, o ministério de Jesus em Jerusalém, do capítulo 19, 28 até o 21, 38. Praticamente nesse trecho daí para frente fica concentrado em Jerusalém, né? Então você vê que tem uma parte na Galileia, Cafarnaum e depois Jerusalém. A semana da paixão, do 22, 1 até o 24, 12. Depois, nesse trecho aí, é onde você tem o final do Evangelho. Você tem a véspera da crucifixão de Cristo, a paixão, morte e ressurreição, retratada aí de 22, 63 até o 24, 12. E depois, finalmente, no final do capítulo 24, Jesus aparecendo ressuscitado, né? E essa parte final, onde a maioria desses evangelhos se concentram, né, nos eventos finais a respeito da vida de Jesus, afinal de contas a ênfase é exatamente essa, a morte de Cristo e o seu significado. Ele retrata alguma coisa inédita, que é, por exemplo, a aparição de Jesus aos discípulos em Emaús. Conclusão. Ao ler este livro, você perceberá que ninguém está fora do alcance da salvação de Jesus Cristo. Lucas é o evangelista que procurou mostrar que Jesus é o Salvador universal, né? E que a salvação está ao alcance de todos aqueles que crerem, independentemente da sua etnia, da sua idade ou da sua posição social. Lucas também enfatiza Cristo como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Embora não seja judeu, mas Lucas procura deixar claro que existe lastro, né? Existe uma base profética a respeito da vinda de Jesus. Né? Então, não foi uma coisa que aconteceu ali por acaso. Outra coisa, né? Finalmente, a gente pode dizer que Lucas é o evangelista do Espírito Santo. Como eu falei anteriormente, nenhum outro evangelista ressaltou a ação do Espírito Santo desde o começo do livro. Os outros falaram, é verdade, mas aqui ele retrata desde o comecinho. Haja visto que ele fala da concepção de Cristo, fala nas palavras de Maria, né? Fala que Maria ficou cheia do Espírito e fala Isabel, né? Também o batismo de Jesus é registrado, um momento importante. Aparece nos outros também, mas Lucas dá uma atenção especial a isso na tentação no deserto, fala que o Espírito o impeliu ao deserto, ao ver como ele se revela aos humildes, lá no capítulo 10, verso 21, que diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Essa mesma passagem aparece, né, paralelamente lá em Mateus capítulo 11, versos 25 a 27, mas aqui fala que ele exultou no Espírito. Né? Então, Lucas atribui essa exultação à ação do próprio Espírito Santo.
Efetivamente, né, podemos dizer que Lucas, então, ele preparou o caminho para a sua segunda obra, ele pavimentou, né, seria a expressão mais correta, o caminho para a sua segunda obra, o livro de Atos dos Apóstolos, né, onde o mesmo Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos, né, dando início à igreja e continuaria a sua obra através dos séculos, ou a sua obra, a obra de Jesus. Então, isso era o que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com outras pessoas, para que as pessoas possam vir a ter o desejo, sentir o desejo de conhecer mais acerca de Jesus, esse Jesus revelado nos Evangelhos. Até a próxima.